sua vida está prestes para virar do avesso, porque essas duas cartas aqui, elas me falam que se você vai ser libertado de algo, existe assim uma libertação de alguma preocupação. Isso aqui desamarra você para que você possa voar. Esse mês, Escorpião, ele não vem com migalhas, ele não vai vir com migalhas, ele vem vir com uma virada completa de mesa. Olá, estrelas, gratidão ao universo, seja muito bem-vindo, Escorpião, ao canal Mística Intuitiva. Eu sou a Alane Ramos. Nessa leitura nós iremos desvendar questões que a Cigana Esmeralda vai trazer a respeito do seu mês de dezembro. Os próximos dias serão dias muito importantes para você, segundo as revelações da Cigana Esmeralda, porque você vai ter que tomar certas decisões, você vai ter que tomar certas atitudes e você aqui vai receber informações privilegiadas de como lidar com essas questões. Eu sei que nesse momento você pode até estar sentindo algum tipo de medo, algum tipo de receio, mas acalme o seu coração. Porque essa leitura é uma leitura de orientação, onde você vai encontrar verdades claras, orientadas pela sua espiritualidade, onde você vai conquistar realmente uma estabilidade tal qual há muito tempo você não conseguia. Mas para que essa leitura realmente seja forte e você tenha a coragem, a consciência e você também tenha a possibilidade de com crédito, acreditar em cada coisa que aqui vai ser dita, vamos iniciar essa leitura com uma oração. Por isso, descruze suas pernas e braços, feche os seus olhos e oremos. Santo Deus Divino Pai, imploro a Ti nesse momento essa conexão com o Escorpião. Peço a Ti, Deus, as oportunidades de realmente chegar aonde eu preciso, mais profundo aonde for possível, para declarar e resolver as coisas para esse Escorpião. Deus, eu nada sei, nada peço, apenas sigo a sua orientação junto com a minha espiritualidade. E desejo também que essa orientação seja estendida aos escorpianos, que têm enfrentado muitas lutas, muitos desafios e precisam seguir adiante. Por isso, antes da guarda de Escorpião, eu também peço a Ti essa informação para que eu possa acessar os registros espirituais do escorpião e trazer à tona aquilo que realmente ele precisa, a tônica da verdade e as coisas importantes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Assim seja, assim é e assim será. Mesa aberta para o signo de Escorpião. Vamos iniciar nessa leitura sabendo quem você é. Vamos ver para quem essa leitura é direcionada, para que você sinta confiança, tá? Para entender e ficar nessa leitura até o final. Cigana Esmeralda, quem são os escorpianos para quem essa leitura é direcionada? Quem são os escorpianos para quem essa leitura é direcionada? Quem são os escorpianos que essa leitura é direcionada? Ela soltou aqui, cai, não cai, cai, não cai, não caiu. Ela soltou duas cartas. E no fundo do deck, Deus me sustenta. Deus me sustenta. Você é uma pessoa que crê muito em Deus. Entre os altos e baixos da vida, você sempre segurou na mão de Deus. Me fez lembrar aqui eu acho que é um louvor, né? Um hino, né? Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. E Ele me sustentará. Você está passando numa situação muito particular e muito difícil, que você está contando diariamente com a força e o sustento divino. Porque você já reconheceu que sem a ajuda de Deus você não vai passar por essa não. É uma situação bem complicada, bem pesada, que envolve cortes financeiros, envolve saúde de familiares, envolve mudança de vida, né? De repente você parece que sentou num tobogã e sua vida foi ladeira abaixo, né? Mas essa carta aqui no fundo do deck, ela diz o seguinte, ó: conforme eu entrego cada dia a Deus, as minhas preocupações se amenizam e a minha resistência diminui. Nos braços do amor de Deus eu encontro paz interior, mesmo em épocas desafiadoras, que é a que você está vivendo hoje. Hoje a minha fé me dá uma grande força
Eu dou as boas-vindas a tudo que aparece no meu caminho, sabendo que o amor de Deus me sustenta. Deus ama cada pessoa que está viva aqui na Terra e Ele realmente está interessado, pessoalmente interessado na nossa evolução. Então isso aqui é uma garantia que Deus ele sabe do seu problema. Deus ele entende o seu problema, Ele não olha para a humanidade como uma massa, como uma multidão. Ele olha individualmente, está vendo que aqui só tem uma pessoa? Então você pode confiar que Deus ele está interessado no seu problema. Ele está interessado nas suas dificuldades. Ele quer que você avance. Sempre, 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 sempre. Se essa energia está ressoando com você, se você está passando por essas dificuldades que está bem difícil de você realmente segurar, digita aqui nos comentários, Deus me sustenta. Joga para o universo aquilo que você quer e o universo vai devolver para você do jeito que você precisa, porque você está num momento delicado da sua vida, em que tem dias que você duvida se Deus existe. A gente às vezes passa por certas coisas que a gente realmente faz essa pergunta. Nossa, se Deus existe, por que os bons sofrem? Se Deus existe, por que as pessoas boas morrem? Por que tantas injustiças acontecem na nossa vida? Essas injustiças elas têm um propósito de evolução. Os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que o nosso. Mas uma vez que nós nascemos nessa terceira dimensão, já dá uma dica da necessidade da nossa evolução. E infelizmente, o ser humano ele não evolui a não ser que seja por sofrimento. O caos nos leva à evolução, E é por isso que essas duas cartas caíram aqui, ó. Permaneço na luz e meu poder criativo. Hoje eu observo, eu me dou tempo para pensar calma e sabiamente e avanço com total confiança, sabendo que vou ser bem sucedido. Não importa o que aconteça hoje, eu vou permanecer na luz. Você está enfrentando todas as dificuldades, mas contrariando todas as estatísticas, você permanece otimista. Você acredita que as coisas vão melhorar e você está trabalhando para isso. Você não acredita e simplesmente cruza os braços, Você é aquele escorpião lutador. Você decidiu mudar de vida, Eu vou manter a minha fé e o meu equilíbrio, olha só. Dessa maneira, eu nutro a minha alma e me torno um forte e estável representante da luz. Por quê? Que ao manter a sua estabilidade e o seu equilíbrio, a sua fé e o seu equilíbrio, a sua estabilidade, você se torna um representante da luz. Porque você se torna um exemplo para as pessoas que estão vendo você. Você já influenciou muitas pessoas, você é um líder nato. Na cadeia de comando as pessoas observam você, você inspira as pessoas. Você tem muita luz, aqui meu poder criativo. Falando que eu reconheço o poder criativo dos meus pensamentos. O pensamento é criador. O pensamento é criador. Eu sei que posso usá-lo tanto para construir quanto para destruir. Hoje eu escolho usar os meus pensamentos para criar um universo cheio de alegria e harmonia. Eu vou manter uma atitude positiva. Eu tenho o poder de criar amor e paz. Olha aqui, você estendendo as mãos para o universo para contribuir. A gente só dá aquilo que a gente tem. Por isso que a gente não pode esperar das pessoas mais do que as pessoas podem nos dar. Mais do que elas podem nos dar. Isso só vai ser decepção e frustração. As pessoas elas vão precisar evoluir para poder entregar a gente algo mais. E você já está evoluído ao ponto de você contribuir para o universo. É para esse escorpião que essa leitura realmente está sendo direcionada. É para você que lapidou sua personalidade, para você que defende como uma ursa mãe, como um animal selvagem a sua família para trazer proteção, para trazer equilíbrio, para trazer o sustento para sua casa. Então essa leitura é para você. Então presta bem atenção, porque os direcionamentos que a cigana vai trazer aqui, junto com o teu anjo da guarda, é para você levar para o seu coração, é para você levar para a sua vida. Porque você está diante de um direcionamento da espiritualidade importante,
que vai mudar o caminho daqueles que realmente perceberem que a espiritualidade tem a capacidade de mudar a vida, né? Muitas vezes eu leio assim nos comentários: poxa, a Alane fala tanta coisa bonita, na minha vida não acontece. Ai, a Alane fala tanta coisa que a vida vai mudar, mas na minha vida nada muda. Olha para dentro do teu interior, não que você é uma pessoa ruim, não é isso que eu estou dizendo, Escorpião. Mas olha para dentro do teu interior e veja quais são as peças desse quebra-cabeça que estão mal encaixadas. Porque muitas vezes a espiritualidade te dá insights, te dá iluminação, mas a gente às vezes não consegue perceber o que a gente precisa mudar. Às vezes a gente não precisa mudar do azul para o vermelho, mas a gente precisa mudar do azul royal para o azul turquesa. Entendeu? Às vezes a mudança não é radical, mas é uma mudança bem sutil, mas que vai fazer toda a diferença na nossa vida, tá? Cigana Esmeralda. Então, nesse mês de dezembro, qual é o desafio que esse escorpiano vai ter? Qual é o desafio que esse escorpiano vai ter nesse mês de dezembro? Nesses próximos dias? Carta da raposa. Olha, você vai ser um desafio mesmo, né? Você está desconfiado de alguma coisa. Ou puxar o seu tapete já, ou tão espreita para puxar, tá? Mas aqui me fala de uma capacidade que você tem de pressentir o perigo. Me fala da necessidade que você tem também de ficar à espreita das situações. Aqui você pode ser a raposa. Aqui você pode ser a pessoa que está esperando uma oportunidade. Mas o seu senso de humildade, talvez a sua crença limitante a respeito de si mesmo, pode estar prejudicando o seu ponto de vista, né? Pode estar fazendo com que você julgue mediante critérios muito equivocados, certas questões que precisam ser olhadas mais detido. Olha aqui a carta do navio. Ó. A carta do navio me fala de um afastamento, de você se despedindo de alguma situação. E aqui a carta dos peixes. Ó, a carta dos peixes. Essas duas cartas aqui, carta dos peixes com a carta do mundo, fala de uma libertação, de um afastamento, tá? Isso aqui te liberta de alguma preocupação. Tá desamarrando você para que você possa voar longe, você possa navegar em novas águas, conhecer novos horizontes, que é o que você deseja. Você está cheio de planos, desejando fazer coisas novas, desejando realizar coisas novas, desejando encerrar ciclos de dificuldades. Esse mês de dezembro de 2025 é um mês que não vem trazendo para você migalhas, não. Ele vem trazendo uma virada completa. A sua vida vai virar pelo avesso nesse mês de dezembro de 2025, para completar uma grande missão que vai realmente concretizar uma virada de mês, uma virada de jogo. Porque aqui a carta dos peixes, com a carta do navio, me fala de aproximação de progresso. E o afastamento de algo que está te prendendo. Essa maré de má sorte, vamos dizer assim, essa maré de dificuldade, está se afastando finalmente de você. Alguma questão que você está enfrentando resistência, né, que você enfrentou obstáculos durante meses, vai finalmente se abrir. Finalmente vai trazer para você aquilo que você quer, a solução, a resolução, para que você possa realmente ter a oportunidade de desbravar novos mares, né? Alguns escorpianos irão realmente viajar, vão mudar de país, vão mudar de casa, de estado, porque não tem mais o que você fazer nesse local que você está. Você já plantou todas as sementes, já colheu e a terra já está exaurida. Existem alguns escorpianos que foram demitidos, porque de uma outra forma você não pediria a demissão, por conta das suas grandes responsabilidades financeiras e econômicas que você tem. Então você foi demitido para a espiritualidade poder provar a você que você consegue navegar sozinho, tá? Porque aqui é uma situação que estava te amarrando durante meses, que não deixava você evoluir, que você ainda enfrentava humilhação, dificuldade, que de repente se abre, faz um grande efatá na sua vida e aí encerra as dificuldades e empurra você para um novo ciclo.
entendeu? Fazendo com que você abra a sua mente. E eu tenho uma coisa para dizer para você. Eu tenho uma coisa para dizer para você. Talvez você já tenha até se dado conta disso, Escorpião, mas eu vou ser obrigada a dizer isso para você, tá? Quem segurou você vai assistir você voar. Quem te segurou vai assistir você subir. Mas subir de uma tal maneira que a pessoa, ela não vai conseguir calcular a tua subida. Ela só vai ter uma noção. Ela vai ver que você mudou de vida. Ela vai ver que você melhorou. Mas ela não vai entender a noção que você está. E quando alguém disser assim, ah, mas fulano de tal fez assim, 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 conseguiu. Ah, mas fulano de tal também fez assim, 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 conseguiu. Você não precisa fazer isso tudo. Ou você não precisa ir além disso, do que você está fazendo. Você está gastando o seu tempo, seus recursos, né? Entenda bem, os planos divinos, os planos de Deus, para você são únicos. Colocando você acima, num patamar diferente da maioria das pessoas. Tá? Enquanto a maioria das pessoas vão ter uma vidinha normal e comum, você vai estar acima da maioria das pessoas que você vai conviver. Então existe aqui uma diferenciação. Enquanto alguns vão acenar a despedida, você vai acenar a aproximação, a chegada. E com muita prosperidade. Então tem algum projeto, alguma proposta irrecusável chegando para você e a gente precisa entender o que é que vai realmente virar a sua vida pelo avesso, tá? Cigana Esmeralda, o que é que vai virar a vida de Escorpião pelo avesso? O que é? Que vai virar Escorpião pelo avesso, a vida do Escorpião pelo avesso. Ó, a carta da Lua, uma mudança de ciclo, um encerramento de ciclo. Isso que vai virar a sua vida pelo avesso. Sabe por quê? Lembrando que essa carta da Lua é uma energia muito feminina. Então você não vai vencer por luta, porque senão você teria a energia do Sol. Engraçado que a carta da raposa caiu lá no fundo do deck, né? Você vai vencer por estratégia. Você precisa manter segredo dessa estratégia até o último minuto. Quando a maioria das pessoas verem, você já lançou o produto, você já lançou aí seu aplicativo, você já lançou a sua marca, entendeu? Você já está com a sua barraquinha lá na feira arrebentando de vender. Então você precisa, ó, fazer silêncio com relação a essas questões. Porque a espiritualidade vai trazer presentes para você, vai trazer novidades. E aqui me fala também muito do seu quesito mágico, da sua intuição, da sua espiritualidade. De como a espiritualidade está manejando as situações em secreto, do outro lado, né? Porque a Lua tem um lado que a gente não vê. A gente só vê o lado que o Sol ilumina. Né? A Lua é um planeta, não é uma estrela, não tem luz própria. Então a espiritualidade está clareando as partes para você aos poucos, gradativamente, trazendo uma luz a respeito das coisas que vão ser ou que deixarão de ser para você. Então não tente entender tudo agora. Não fique afobado, Escorpião, tentando entender os detalhes, as minúcias, as coisas, porque você não vai conseguir entender. Olha, agora a carta do Sol, ó. As coisas, elas vão ser reveladas claramente para você. Elas vão ser reveladas para você de uma forma muito clara. Que essa carta aqui me fala de sucesso, me fala de visibilidade, me fala de fama, me fala de cura, me fala de poder pessoal, me fala de potencial de conquista, me fala de desfecho feliz. Então, assim, as coisas estão caminhando. Você vai ter recursos financeiros e você vai ter a sorte do seu lado para você navegar a águas mais tranquilas, né? Então essas duas cartas aqui, elas trazem um recado muito poderoso para você, tá? Muito poderoso. Me fala que é aquela energia de luta, de defesa, de cobrança, de competição, né? Isso tudo que alguém colocou para você que fazia com que você se justificasse, que fazia com que você se desculpasse. Havia uma energia de um conflito aqui por conta de questões financeiras, né? E eram muito pesadas para você.
Então você está saindo dessa energia, tá? Você está saindo dessa energia. Só que ainda existe uma pressão externa. Trabalho, família, de alguma rivalidade, principalmente em questões de família. Você tendo que apaziguar sempre uma confusão, você tendo tempo que resolver algumas questões, você está sempre de frente, aparecendo mais do que todo mundo. Ai, tem um problema para resolver, chama Escorpião. Tem uma compra para fazer, chama Escorpião. Ah, não sei o que, Escorpião sabe resolver isso. E depois ainda reclamam, né? Escorpião se mete em tudo. Tudo tem que ser do jeito do Escorpião. Claro, ora bolas, é o dinheiro, o tempo e a energia do Escorpião que está sendo resolvida nisso. Isso daí também é uma coisa que você tem que aprender a manobrar. Isso também é uma coisa que você precisa realmente se afastar. Permitir que as pessoas, entende? Permitir que as pessoas, elas tomem as responsabilidades, assumam as responsabilidades devidas. Claro que se for uma coisa que você pode ajudar, porque a pessoa realmente não está tendo poder e conseguindo fazer, ok, tá ótimo. Agora, você não pode mais ficar dançando no ritmo da ragatanga, né? Ou então, isso aqui é bomba, né? Que você só arrebenta na sua mão. Bomba. Mas isso aqui é bomba, né? Para dançar isso aqui é bomba, né? Então assim, você tem que parar com isso. Entendeu? Por quê? Porque isso faz com que você apague a sua luz. Apaga a sua luz de todos os sentidos. Que tem dia que você chega no final do dia extremamente desgastado fisicamente. Que você não quer nem ver uma televisão. Você não quer nem ver, nem conversar com a sua esposa, nem com o seu marido. Né? Você está tão estressado, com cortisol lá no alto, que a única coisa que você quer é dormir, né? Aí cadê teu brilho, cadê tua vitalidade, cadê as tuas ideias, a energia para você poder realmente investir naquilo que é importante para você? Então tá na hora de você delegar as situações. Tem questões que você pode delegar, tem responsabilidades que você não precisa estar resolvendo, né? Que você não precisa estar de frente. Você pode realmente resolver essas questões. E a carta da Lua com a carta do Sol me fala muito claramente de um capítulo concluído. Me fala de um ciclo completamente encerrado, tá? Vitória após insistência. Você insistiu, né? É aquela história do água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então assim, você foi fazendo as coisas e você foi remodelando as situações, aparando as arestas, né? Lubrificando aquilo que parecia que estava emperrado, que não saía do lugar, mas você foi fazendo as coisas e as coisas foram realmente sendo resolvidas para você. E aí, quase que por um milagre, o que aconteceu? As soluções começaram a aparecer. E se não começou a aparecer ainda, vai começar a aparecer. Porque você está prestes a se libertar de uma pressão. É como se você vivesse numa panela de pressão, né? Né? Escravo do relógio, escravo dos afazeres domésticos, que é escravo de tudo. Você só não tinha realmente a possibilidade de se libertar. Por isso, se você essa energia realmente está fazendo sentido para você, digita aqui nos comentários: eu me liberto dessa pressão. Joga para o universo aquilo que você quer e o universo vai devolver para você do jeito que você precisa. Existe aqui uma energia de libertação, uma energia de coerência e uma energia de capacidade intelectual que infelizmente está sendo desperdiçada. Infelizmente está sendo desperdiçada justamente porque você não está tendo tempo para você viver as coisas que você quer. Então, permita que a espiritualidade conclua esse capítulo da sua vida. E usufrua essa vitória, mesmo tendo sido uma vitória por insistência, né? De você ter ficado ali, ó, travando uma luta, né? Então agora é um momento de você ter uma libertação. Aquilo que estava travado em dezembro, você poder respirar fundo. É pagar dívidas financeiras. Pô, vou receber o 13º, vou quitar uma dívida. Ai, graças a Deus, vou dormir mais tranquilo, né? Pô, fui demitido.
Ou então mudei de setor, consegui, graças a Deus, sair daquele ambiente tóxico. Estou preocupada agora porque eu fui demitido, mas creio em Deus que eu realmente vou ter essa mudança, né? Porque Deus, o que Deus faz? Me sustenta, né? A mudança de endereço, né? Estou saindo de um lugar perigoso, um lugar que toda hora tem tiro, um lugar que é um monte de criança brincando, gritando, um lugar que eu não tenho paz, que os vizinhos têm problema comigo. E eu tenho problema com os vizinhos, né? Porque a gente também não é santo. Então existe aqui um encerramento de uma situação por conta de decisões definitivas que a espiritualidade vai proporcionar que você tome. Porque assim, a gente tem livre-arbítrio, mas eu quero me mudar daqui e ir para cá, vir para cá. A espiritualidade me dá condições, mas eu nunca decido ir. Uma hora a porta se fecha. É isso que a gente precisa ter muito entendimento, que a espiritualidade, ela tem um prazo para as coisas realmente funcionarem. Ela tem um prazo, as ofertas vão dizer assim, né? Elas ficam disponíveis para a gente durante um tempo. Depois daquele tempo, a oferta é retirada. E aí é onde muitas pessoas começam a reclamar, se tornam amargas, né? Porque perdem as portas de oportunidade, tranca a vida. E aí depois como é que faz? Aí só muita reza, muita oração, muito trabalho espiritual, né? Por quê? Porque você decidiu fechar a sua vida. Você decidiu fechar as suas portas, né? Aí fica difícil. Mas, como toda vez que Deus fecha uma porta, Ele abre uma janela, né, as perdas vão virar expansão para você. Mas você não precisa ficar dando murro em ponta de faca. Já aceite essa liberação, já aceite esse poder de renovação para você poder seguir adiante, né? E como que essa desestruturação vai acontecer? O que vai fazer com que a sua vida realmente vire de avesso, né? Eu espero realmente que você esteja assistindo essa leitura até aqui. Eu espero, porque a sua vida vai virar de avesso e vai transformar aquilo que estava sombrio em algo iluminado. Só que você precisa entender o porquê que vai ser isso, para você não perder uma oportunidade. Cigana Esmeralda, como que a vida de escorpião vai virar pelo avesso? Vamos lá. Como a vida dos escorpianos, olha, a carta do jardim, a carta da chave e a carta da cegonha. Vai ser uma novidade inesperada. Vai ser uma novidade inesperada, mas que vai vir uma solução. E vai vir da parte de alguém completamente desconhecido, porque a carta do jardim me fala de novos encontros, de nova parceria. Então, é um outro caminho que a espiritualidade vai colocar para você, um caminho totalmente desconhecido, que vai fazer com que você alcance a abundância, vai fazer com que você alcance aquilo que você quer. Ó, carta da foice, tem um corte aí, uma torre, tá? Que não é destruição, isso aqui, isso é revelação e revolução, tá? Isso aqui que vai ser cortado, que vai cair, é porque não tinha base sólida, não tinha sustentação, não tinha bom alicerce, tá? E aí isso vai marcar o seu mês de dezembro. Isso aqui vai marcar o seu mês de dezembro, porque esse corte aqui vai revelar algo que estava escondido, tá? Alguém saindo da sua vida, um convite, um ultimato, ou você faz isso, ou não tem outro jeito. Olha, escorpião, estou convidando você para fazer parte da minha equipe, tá? Então isso aqui pode ser alguém saindo da sua vida, pode ser um convite, pode ser um ultimato. Só que essa queda, esse corte, abre uma reconstrução. Se você não assistiu a leitura que eu falei de questões que iam acontecer depois do seu aniversário, é uma leitura que fez muito sucesso, vou deixar para você de presente aqui na tela final. Não saia dessa leitura sem assistir esse vídeo, vai ser importante para você concretizar e você entender realmente o momento da sua vida, tá? A carta da raposa agora na sua mesa, tá? É algo difícil, algo que vez por outra voltava, né? Porque a raposa, quando ela vê a facilidade de roubar uma galinha ou então ovos de um galinheiro, ela fica voltando, causando vários prejuízos. Então, era uma situação insistente, né? Era algo que quando você pensava que estava livre, que estava tudo em acordo, você
tinha que estar pisando em ovos para a coisa não voltar. Isso era uma coisa muito lamentável. Olha, a carta da árvore, uma situação que vai ser curada, tá? Vai ser curada. Tá. Então, digita aqui nos comentários, eu aceito a torre. Joga para o universo aquilo que você quer, o universo vai devolver para você. Ou então, eu aceito o corte, eu aceito a transformação, aquilo que você achar que é melhor no seu entendimento. Porque você é uma pessoa que tem uma mente muito única. Você deve ter a capacidade realmente de gerir novas ideias e acreditar nessas ideias, tá? E aqui a carta da torre, tá? Que significa o quê? O apoio da espiritualidade, tá? Então, o que você precisa entender? Que aquilo que você estava esperando que acontecesse há meses, acontece de repente, tá? Após a saída de alguém ou de um rompimento necessário, né? Vou te dar um exemplo aqui do seu trabalho. De repente você estava com o seu trabalho, a sua vida profissional emperrada no seu trabalho, porque tinha um colega de trabalho lá que falava mal de você pelas costas pelo seu chefe. Uma vez que ele sai, sem ter essa influência, o seu chefe começa a observar, nossa, Escorpião até que não era ruim não, Escorpião realmente, ele pode fazer as coisas direitinho. Aí você sendo promovido, aí você recebendo uma promoção, você tendo a visibilidade que você precisava. Nem sempre uma desestruturação, uma queda é ruim. Às vezes, muda totalmente a nossa vida aqui, ó, a carta da cegonha, tá? A carta da cegonha. Então, uma resposta, uma assinatura, uma proposta vai chegar logo depois dessa queda, trazendo para você uma reviravolta e fazendo com que isso mude a sua vida. Tá? Eu vou te passar aqui um ritual muito fácil de você fazer. Você vai escrever assim, num papel branco, sem pauta, eu solto tudo que me prende. Eu solto tudo que me prende. Depois, você vai colocar num copo com sal atrás da porta da sua casa. Você vai aguardar 24 horas. Se você botar 6 horas da manhã, você só vai retirar nas 6 horas da manhã seguinte. Aí o que você vai fazer? Você vai jogar no lixo. Você vai na rua e você vai jogar no lixo, na rua. Ou então você joga no meio da rua. Ou então você joga no meio da encruzilhada. Pode trazer o copo para casa, tá? Porque você está precisando começar a tomar atitudes energéticas para desamarrar o seu polo da positividade. Você precisa romper grilhões. E você precisa vencer, tá? Você precisa vencer. E isso, mais importante, você precisa vencer. Cigana Esmeralda, e qual é a maior vitória que eles terão? Qual é a maior vitória? Gaia, Mãe Terra, tá? Matéria, dinheiro e criatividade. Eu vejo vocês florescendo, tá? Esse mês, especificamente, é um mês que vai quebrar correntes. É um mês em que você vai ter uma expansão. Um mês que você vai ver nascer, você vai dar à luz aquilo que você está esperando há muito tempo, tá? Está esperando você. Você não perde nada, você está sendo liberto na realidade. Você está sendo liberto, tá? Assim como uma mulher grávida, ela não está perdendo nada. Ela está saindo de um período e indo para o outro. Tá? Ela está perdendo uma barriga e indo para o bebê no colo, tá? O que mais, Cigana Esmeralda? O que mais? Entendeu? Ela tá só sobrevivendo aqui. Tá. E você tem um poder ancestral muito grande. Você tem uma intuição muito fabulosa, tá? Você tem muita conexão com deusas donzelas. Muita. Então, assim, a renovação é algo que vem para você. Quem é que nunca ouviu essa expressão numa mãe que já está com os filhos tudo criado, aí tem um bebê, aí fala assim, pô, vou começar tudo de novo, né? Então você tem esse poder de renovação. Ó, carta da Lua da Neve, tá? Aqui me fala do quê? De boa comunicação, percepção dos pensamentos e sentimentos alheios, força mental e equilíbrio emocional aqui, ó. Olha como é que você está pensativo, tá até com um semblante um pouco obscuro, né? Porque você está pensando no quê? No seu amanhã. Como não pensar no amanhã quando a gente tem tantas responsabilidades, né? Agora, como avançar
se não se permitir também superar essas dificuldades, né? E aqui a carta da pedra da confiança, que faz com que a gente vá de novo lá no início da leitura, falando da tua confiança com Deus. Tá vendo como é que as espiritualidades, ela conta o início, o meio e o fim? Que as coisas são muito lineares na espiritualidade, que as coisas elas nos levam exatamente onde a gente precisa levar. Faz esse ritual, tá? Escuta mais de uma vez esse ritual para você, um ritual gratuito, um ritual positivo que vai levar você aonde você precisa levar, tá? E principalmente para trazer a renovação para você no seu caminho. Né? O que é você renovar? É você trazer, é você fazer novo aquilo que já estava antigo. Isso é renovar. Né? Como é que eu vou renovar essa blusa aqui, se ela, na hora que ela ficar velha? Eu vou mudar o modelo dela, né? Se aqui tiver puído, eu vou trocar. Se tiver descosturado embaixo do braço, eu vou consertar. Né? Isso é renovar. Mudar qualquer coisa que seria inovar, é diferente. Então a espiritualidade, ela vai trazer renovação. Ela vai trazer coisas novas nesse seu momento de vida, para tirar o cheiro de naftalina da sua vida, né? Carta do tarô para Escorpião, pro mantra que vai fazer aqui para Escorpião. Mantra para Escorpião. Carta do 5 de paus, ó. Resolver vários conflitos ao mesmo tempo. Esteja preparado para resolver vários conflitos ao mesmo tempo. Esteja preparado para aquilo que realmente estava conflitante ser resolvido. Para as pessoas que estavam batendo de frente com você serem, como é que se diz? Começarem a fazer as pazes e se renovarem com você. Não porque você de repente ficou mais bonito, mas porque elas vão reconhecer que você que realmente tem o poder, você que tem a vitória. Então, medite no seguinte mantra, tá? Seguinte mantra. Eu resolvo os meus conflitos internos. Eu resolvo os meus conflitos internos, tá? Porque aqui, a carta da Mãe Terra, né? O centro da Terra. O centro da Terra é larva derretida, é fogo, é explosão. Então, por fora você pode ter até uma aparência serena, mas só Deus sabe os conflitos internos que você tem. Então, está no momento de você resolver esses conflitos internos, para você poder seguir adiante com felicidade e dignidade. E aí, meu amor, meu caro escorpiano, ninguém vai segurar você. Ninguém vai segurar você. Você vai dar linha na sua pipa e você vai alcançar cada vez mais a felicidade do jeito que você deseja. Tá? Me deixa feliz também, vem me fazer companhia semana que vem. Nós temos um encontro marcado toda terça-feira às 18h30 e eu aguardo você, tá? Junto com a Cigana Esmeralda e Cigano Vladimir. Já aproveita para se inscrever e ativar as notificações. Muito obrigado por tudo, até a próxima. De graça recebemos, de graça damos. Optchar.